A palavra de Deus diz que é sempre uma bênção nós nos reunirmos para louvar ao Senhor. E nós estamos aqui, nesse momento. Você aí onde você estiver e nós aqui no templo, para nós louvarmos a Deus. Seja bem-vindo a esse culto online que é feito para a glória e para a honra do Senhor. O Salmo 133 diz assim: do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Servas e servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, para louvar o nome do Senhor. Cantemos a graça de Deus que sempre nos alcança, que sempre nos abençoa. Santíssimo Deus, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pela bênção da vida, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e receba o nosso culto, a nossa adoração, que é fruto dos lábios de pessoas que lhe amam. Sustenta-nos, ó Deus, e guarda-nos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos e nós vamos resumir e depois nós vamos trazer isso de forma escrita. Nós estamos sonhando que nós vamos voltar a ter os nossos cultos presenciais
e isso com apenas 50 pessoas, no primeiro domingo, né? No primeiro domingo de setembro, nós vamos ter o culto no dia 6, e nós vamos fazer uma experiência também na quarta-feira, no dia 3, presencial. Como é que você faz para participar? Preferencialmente, você liga no escritório da igreja e reserva o seu lugar. Se você fizer isso, você vai chegar aqui e o seu lugar vai estar ali esperando. Se você não fizer e vier sem avisar, você corre o risco de encontrar a igreja fechada, porque essa é a lotação que nos é permitida ter nesse momento, né? Então vamos orar para que Deus providencie, todas as coisas estão prontas, nós estamos fazendo isso com muita oração, com temor e tremor diante de Deus, na esperança de que em setembro nós reiniciemos os nossos cultos presenciais, sem desconsiderar que o culto vai continuar sendo transmitido online com a mesma qualidade e com o mesmo carinho que nós temos feito por esses dias. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério Dotson. Deus preparou um dia maravilhoso para cada um de nós. Deus preparou um dia lindo a cada um de nós. Mesmo o frio, hoje de manhã, a hora que eu acordei, olhei para fora, um sol lindo lá fora, né? Esse frio com o sol ali, para você de repente ficar lá, como dizem, né, jacarezando ali no sol, curtindo o sol. É uma delícia, né? Mesmo nesse friozinho, o sol vem aquecer na nossa vida, né? Para você que não abriu a janela ainda da sua casa, aí se você abrir, se estiver aqui em Botucatu, claro, de repente em outros lugares aí do Brasil, mas se você abrir agora, você vai ver um sol lindo lá fora. Deus preparou esse dia lindo para que nós estivéssemos adorando a Ele, louvando a Ele, reconhecendo a sua ação sobre as nossas vidas, e que esse seja um momento de alegria no teu coração. Tá? Celebre a Deus, adore a Deus, mesmo debaixo da coberta, levante as mãos, adore, celebre ao Senhor conosco, porque a graça do Senhor nos alcançou, e louvado seja Ele, que nada é por nosso mérito, mas tudo é por Ele. Por isso adoremos o nosso Senhor. Graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Abençoado. Em tempos difíceis, o Senhor tem ainda estendido a sua mão, seu cuidado, seu consolo.
tem renovado as nossas esperanças, e louvado seja Deus por isso. Hoje de manhã a gente já acorda com uma notícia ótima, né? O Norberto, a Ellen já, pela graça de Deus, foram curados já do Covid. Então, louvado seja Deus pela vida deles também. Passaram por um momento aí delicado. Também continuamos orando pela vida do Norberto, perdeu a sua mãe essa semana, mas em especial a graça do Senhor alcançou a vida deles na cura da Covid. E nós sabemos que tem pessoas ligadas a nós, pessoas conhecidas, até ligadas à igreja, que estão passando por esse momento também. Que a gente possa continuar intercedendo para que a mão de Deus esteja sobre eles, assim como sobre todos nós, né? E a graça de Deus é motivo para nós rendermos adoração e celebrarmos a Ele. Celebramos a Deus também trazendo à casa do Senhor os seus dízimos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que é parte daquilo que temos, que nós separamos para que haja sustento na casa do Senhor mesmo. Não há outro motivo, não há outra razão de nós trazermos que não seja a manutenção da casa do Senhor. Não é nada que nós fazemos como um negócio, como uma barganha com Deus. Afinal de contas, o que teríamos nós para dar ao Senhor diante da grandeza dEle, diante de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz por nós? Então, que nesse momento você possa dar graças ao Senhor cantando, exaltando a Ele, mas também, se puder, separe o seu dízimo, separe a sua oferta em prol do reino, né? A nossa igreja apoia missionários, auxilia pessoas que têm passado por dificuldades financeiras através da diaconia, também mantém toda a estrutura da igreja, essa estrutura de transmissão, para que tudo isso aconteça. Ontem até eu e o Marcos, a gente falava com um amigo nosso que os irmãos não sabem o que acontece por detrás aqui, né? Durante o culto, antes do culto, para que tudo isso venha a chegar até a casa de vocês. É graça do Senhor, é Deus abençoando pessoas que têm nos auxiliado nisso. Então, agradeça a Deus através da sua vida, mas agradeça também a Deus trazendo à casa dele seus dízimos, as suas ofertas, que você pode fazer hoje através aí de transferência bancária, de diversas formas, mas não deixe de contribuir para que a igreja do Senhor continue a sua caminhada, mesmo em tempos ainda difíceis. Senhor
Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos, porque tudo que o Senhor tem colocado na nossa mesa, nós cremos sim que é providência do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem renovado a esperança em nosso coração, e mesmo nas limitações, na diminuição muitas vezes do poder aquisitivo em tempos de pandemia, o Senhor tem ainda se manifestado e cuidado de cada um de nós. Nós te rendemos graças por isso, nós te adoramos por isso e consagramos, ó Deus, cada dízimo, oferta separada ao Senhor, separada para os ministérios dessa igreja. Pai, que todos esses dízimos, essas ofertas possam alcançar o objetivo maior, que é engrandecer o teu reino, abençoar as pessoas que têm necessitado, alcançar, ó Pai, aqueles que estão distantes ou perdidos. Pai, que o Senhor use cada pessoa que tem contribuído, use essa igreja, use as pessoas ligadas a essa igreja, para que o teu nome seja proclamado aqui, por todos os lugares onde nós estivermos, Pai. Te rendemos graças, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo fala sobre a graça, nos textos principalmente de Romanos, nós vemos o quanto ele dependia da graça de Deus, o quanto ele entendia que a graça de Deus bastava na sua vida, que a sua busca incessante por tantas outras coisas, esse hedonismo que muitas vezes toma conta da nossa vida, como a gente falou na sexta-feira aí com os jovens adolescentes na live, esse hedonismo que muitas vezes nos faz olhar somente para nós mesmos, possa ser lançado fora e que o nosso foco seja olharmos para a graça de Deus que se manifesta na nossa vida. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que
presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença do Santo dos Santos. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que cada palavra cantada, cada acorde tocado possa ter engrandecido o teu nome. E que cada casa nesse momento possa continuar sendo habitação do Senhor, templo do Senhor, onde o Senhor está, onde o teu Espírito Santo está agindo em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Homilia nessa manhã, é fácil de você guardar. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa. O texto está lá na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 12. Você pode ler aí a partir do versículo 7, que você vai encontrar esse texto em meio a uma passagem muito bonita que Paulo escreve aos Coríntios. Eu vou ler apenas um trecho para a nossa meditação, mas eu desafio você a ler aí na sua casa. Antes nós vamos orar. Santíssimo Deus, por mais que a gente prepare, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente estude, se não houver a sua iluminação, se não houver a sua unção, a nossa palavra será vã. Por isso, Senhor, nós sempre pedimos a tua unção, a tua iluminação, para que a sua palavra fale profundamente aos nossos corações e nos inspire a vivermos sempre debaixo dos seus cuidados e sobre a tua inspiração. Em nome de Jesus. Amém. O texto que vou ler são as palavras de Paulo, depois de orar e Deus não lhe responder a sua oração. O texto é esse: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse o meu espinho na carne, mas Ele me disse: minha graça é tudo que você precisa. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse o meu espinho na carne, mas Ele me disse: minha graça é tudo de que você precisa. Todas as pessoas, com mais ou com menos intensidade, têm as suas dores na vida. Todas as pessoas têm sonhos que foram frustrados. Todos nós temos objetivos que não foram alcançados. Todos nós trazemos conosco promessas que não foram cumpridas. E todos nós trazemos também na nossa história orações que não foram respondidas conforme foram feitas a Deus.
Vou pegar todos esses nãos e vou chamar isso de as dores da vida. Algumas dores, elas são visíveis, elas são claras. Outras, elas não são visíveis, porque as causas não são aparentes. Quer por razões pessoais, quer por outras razões, muitas dores que nós seres humanos trazemos, elas não são compartilháveis facilmente. São dores pessoais, são dores íntimas e só pertence a quem as tem. Interessante, por mais que tentemos descrever as nossas dores e as nossas lutas íntimas às pessoas, é muito difícil. Porque as dores que doem em mim não são as mesmas dores que doem no meu próximo. Elas são diferentes. Às vezes temos coisas que nos doem profundamente, que para o nosso próximo não faz sentido, mas em nós dói. Mas há outras dores que são do conhecimento público. Às vezes essas dores de conhecimento público, elas são dilacerantes. E muitas vezes elas nos pegam de surpresa. Se nós pensarmos as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, vem misturado, vem tudo junto com aquilo que vivemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que entendemos e com aquilo que cremos como verdade para nós. E para nós que somos da família da fé, as nossas dores também se misturam à nossa espiritualidade. As nossas orações que não foram respondidas a tempo. Como pastor, eu já escutei tanto isso, e procuro escutar isso com muita humildade, porque isso também acontece comigo. De vez em quando eu escuto assim: pastor, eu pedi tanto, por que Deus não respondeu? Eu e as pessoas que me amam, nós oramos tanto, por que as nossas orações não foram respondidas? O apóstolo Paulo tinha também as suas dores públicas e as suas dores pessoais. As públicas nós conhecemos, ele relatou os açoites, as perseguições, as incompreensões. As cartas de Paulo estão cheias disso. Mas as dores pessoais, ele preferiu não dar nome. Mas ele referiu-se genericamente a elas como um espinho na carne. A gente curiosa que quer saber que espinho é esse, você não vai saber. Sabe por quê? O apóstolo Paulo não quis contar. Ele contou só para Deus. Para se libertar dessas dores pessoais, deste espinho na carne, o apóstolo Paulo diz que Deus orou a Deus. Paulo orou a Deus. Segundo ele mesmo relata, 3 vezes. E Deus disse não. É muito difícil aceitar quando Deus diz não. Especialmente se aquilo que nós pedimos, se aquilo que nós queremos de Deus, nós achamos que é justo. Especialmente se aquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós achamos que se Deus responder, vai ser uma bênção para nós, para a comunidade, e vai servir para honrar, glorificar o nome do próprio Deus. Quando Deus diz não, para muitas pessoas, esse não pode se tornar um espinho na alma, um espinho na fé. Encontro muitas pessoas que por causa do não de Deus estão espiritualmente enfermas, porque não conseguiram superar isso. Assim, além da dor do espinho na carne, se não lidarmos bem com esse dilema, o não de Deus, podemos criar um espinho que eu vou chamar um espinho na alma, um espinho na fé. E como nós podemos lidar com as nossas dores internas, com as nossas dores externas, com a nossa espiritualidade, já que nós estamos num templo? Como é que a nossa espiritualidade nos ajuda nisso?
E nós não podemos desconsiderar que Deus também usa recursos médicos e usa outros recursos terapêuticos. Não podemos desconsiderar isso. Mas eu estou dizendo que espiritualmente, como é que nós podemos lidar com isso? O que nós podemos aprender com o espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu vou me ater apenas a 2 lições que para mim são muito preciosas. A primeira delas, você está cansado de escutar e ouvir, de me ouvir falar isso. Deus está presente. Primeira lição preciosa que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Deus está presente. Eu tenho essa lição como um tesouro. E eu guardo esse tesouro aqui, no profundo da minha alma. Deus está presente. Em quantas situações dificílimas, como pastor eu já passei, eu tenho que repetir para mim mesmo, Deus está presente. O Deus da Bíblia não é um Deus ausente, distante e alheio à dor humana. Deus não planeja o mal para as nossas vidas. Deus não nos pune com dores e com tristezas tantas, só porque nós falhamos. Deus também não nos trata com base nos nossos merecimentos. Deus não fica no céu com um sorriso sarcástico, zombando da nossa dor, rindo dos nossos sofrimentos. Deus não fica lá no céu dizendo assim, bem feito. Quem mandou você pecar? A culpa é sua. Você não teve fé? Bem feito. Deus não faz isso. Muito pelo contrário. Deus sofre com a nossa angústia, Deus sofre com a nossa dor. Deus atravessa junto conosco todos os nossos vales. Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Ainda que eu esteja numa situação muito difícil, o seu bordão e o seu cajado me consolam. E o Salmo diz assim, e o pastor da minha vida refrigera a minha alma. Vamos nos lembrar do profeta Elias, depressivo, com medo da morte, se escondeu dentro de uma caverna. Em nenhum momento, no relato bíblico, você vê Deus chegando para ele e condenando o profeta, dizendo, você não tem fé, rapaz? Deus lhe pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui com você. Um querido irmão nosso passou por momentos extremamente complicados. Faz algum tempo que ele me mandou um e-mail, eu guardo esse e-mail. E nesse e-mail ele diz assim, pastor, Deus não nos tira do fundo do poço, mas Ele pula lá dentro com a gente. E a gente sai junto. Eu gostei dessa ideia. Deus pula lá com a gente e a gente sai junto. Deus pula para nos amparar, para nos ajudar e para sairmos juntos de lá. Como pastor eu sei que para muitas pessoas os dias são difíceis de atravessar. Mas não se esqueça, apesar de tudo isso, Deus está com você. Uma vez eu cheguei de avião no Rio de Janeiro, e lá em cima o tempo estava muito bonito, mas quando nós descemos no aeroporto, chuva, um dia feio, muito complicado. E eu pensei comigo, onde está o dia bonito que estava lá em cima? Embora aquelas nuvens encobrissem o brilho do sol, o sol brilhava lá em cima. E eu peguei isso como um exemplo para mim. Embora muitas vezes eu não perceba, por causa dos problemas, das angústias, das dificuldades da vida, que me tapam o sol, Deus está comigo. Deus está olhando para mim. Muitas vezes, do jeito que Deus quer, Ele está comigo, e não do jeito que eu prefiro. Deus está com você, mantenha-se firme na promessa do Senhor, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quando Paulo reclamou, Deus disse para ele, eu vou estar com você, Paulo. A segunda lição preciosa, que eu também guardo como um tesouro, deite-se no colo de Deus, porque Ele lhe concede a sua graça. Eu gosto dessa imagem. Ela me vem do Salmo 131.
um salmo que descreve Deus numa imagem maternal. O salmo diz assim: como criança desmamada se aninha no colo da sua mãe, assim é a minha alma para com Deus. Quando eu preciso, eu digo: olha, vá para o colo de Deus, porque Deus está presente. Aproveite a presença de Deus e corra para o seu colo. Sabe por quê? Porque há momentos na vida que as perguntas, que a ausência de resposta e que palavras não resolvem, não servem para muita coisa, além de complicar mais o que já está difícil. Por isso é preciso aninhar-se na fé, aninhar-se no colo de Deus. Aprenda a confiar na soberana graça de Deus, no cuidado amoroso de Deus, mesmo diante de momentos tão difíceis. Deus é capaz de nos acolher, Deus é capaz de nos abrigar, Deus é capaz de acalmar a nossa alma. Quando os fatos concretos da vida contrariarem o seu desejo, a sua oração, corra para Deus. A graça de Deus é maior do que a própria vida. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus basta. A graça de Deus soberano é tudo o que precisamos. Quando Paulo orou e Deus não lhe respondeu, esta foi a resposta de Deus. Esta foi a resposta de Deus. Quero recordar com você um pouquinho desse texto bíblico. O apóstolo Paulo diz assim: conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas eu sei que ele viu coisas ali, ele foi ao paraíso, e ele viu coisas tão maravilhosas, que eu sou sincero para vocês, as palavras humanas não podem expressar. As palavras humanas não podem expressar. Mas quando eu tenho um espinho na carne, eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas Deus me disse: a minha graça é tudo que você precisa, Paulo. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, muito embora tenha visto coisas maravilhosas de Deus, como ele me descreve, vi coisas impressionantes, mas Deus mesmo lhe diz: Paulo, só a minha graça te basta. Embora Paulo tenha orado, tenha clamado, tenha suplicado, tenha pedido a Deus 3 vezes, e esse termo em grego 3 vezes quer dizer muitas vezes, é um tempo não determinado, é uma figura de linguagem para dizer orei muito. 3 vezes quer dizer isso, um tempo não determinado. Paulo teve de aprender a dura lição que Deus não lhe respondeu conforme lhe havia pedido. Mas eu lhe disse, para que ele se contentasse com a sua graça, com o seu favor imerecido. Graça de Deus é assim, graça de Deus é um presente para nós, é um presente para você, é um presente para mim, que eu não mereço. Por isso que a Bíblia afirma que a salvação da nossa alma, você vai para o céu, não é pelo que você faz, nem pelo que você pensa. Você vai para o céu porque é a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz isso, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A graça de Deus não leva em conta as nossas qualidades ou os nossos defeitos. Embora Deus possa dizer não às suas orações, Ele não lhe deixa caído no chão. Essa tem sido a minha experiência. Embora Deus possa lhe dizer não, Deus não vai deixar você mergulhado na angústia, perdido na dor, enxafurdado no luto. Deus não vai deixar você nesse caos. Por quê? Porque Deus dispensa sobre você a sua graça. Deus oferece colo para você. Deus lhe diz: venha meu filho, venha minha filha, eu vou lhe restaurar. Na carta de Hebreus, nós lemos que Jesus
é o fiel sumo sacerdote. Usa essa imagem. Jesus é o fiel sumo sacerdote para interceder por nós. Quando eu penso nisso, eu me encho de confiança. A função do sumo sacerdote era interceder pelo povo de Israel. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote e está intercedendo por nós. Quando eu nem consigo orar, eu me lembro, Jesus está orando por mim, intercedendo por mim, para que a minha fé não desfaleça, para que a dor do espinho na carne não se torne um espinho na alma, não se torne um espinho na fé, para que eu não me perca sem esperança. Jesus, o sumo sacerdote, intercede por nós. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele foi capaz de se fazer como um de nós. Ele foi capaz de sentir todas as nossas dores e de senti-las com toda a intensidade. Por isso que o profeta Isaías chama Jesus de varão de dores, de servo sofredor. Ele não tinha que fazer nada disso, mas ele escolheu fazer unicamente porque nos ama, só por amar. Por isso que quando o Evangelho de João vai falar sobre o amor de Deus, ele diz assim, que Deus nos amou de uma tal maneira, não tem jeito de dizer, né? Por isso que ele usa essa expressão, de uma tal maneira, que ele deu o seu Filho para morrer por nós. É por isso que Jesus pode nos compreender, pode nos socorrer na nossa angústia. É por isso que ele sabe o que é padecer, conhece a nossa dor por dentro, mesmo antes que a gente fale ou faça. Deus nos conhece e sabe e nos concede a sua graça. A minha graça é suficiente. Vamos concluir essa pequena homilia. Certas coisas na vida, a gente precisa deixar o tempo passar para entendê-las um pouco. Certas coisas, infelizmente, nós nunca vamos entender. Essa é a verdade. As dores e as orações não respondidas estão entre essas coisas difíceis de serem entendidas e serem aceitas. No caso do apóstolo Paulo, o tempo passou e ele aprendeu a conviver com este espinho na carne e com esta oração não respondida, sem desanimar e sem perder-se na fé. Por isso, mais lá para o fim da sua existência, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser exaltado. Viver em fartura, como viver em pobreza. Tanto sei estar doente, como ter saúde. E ele diz assim: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, Jesus. Já no ocaso da sua existência, Paulo escreveu uma frase que todos nós que somos da fé conhecemos de cor. Se eu começar, você completa aí. Completei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça que está reservada a mim e a todos aqueles que amam a vinda do reino. Interessante, Paulo já não fala mais das suas dores e dos espinhos na carne. Sabe por quê? A graça de Deus foi suficiente para ele vencer as dores da vida e os espinhos na carne e os conflitos existenciais. Quer concluir a sua existência realizada e feliz, apesar dos espinhos na carne, das tristezas da vida e dos conflitos espirituais? Quer mesmo? Viva os seus dias, sejam eles bons ou ruins, com a plena certeza de que Deus está presente, de que Deus oferece o seu colo para você se recuperar das dores da vida e dos espinhos da carne. Se Deus não lhe responder às suas orações, escute dos lábios de Deus: a minha graça lhe basta. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, mas hoje nós temos o aniversariante no templo. Jonas,
Parabéns, viu? Jonas está aqui no louvor com a gente hoje e é aniversário dele. Ele estava quietinho ali pensando que ia passar desapercebido, mas me avisaram aqui que hoje é aniversário do Jonas, né? O Norberto e a Ellen querem agradecer muito a Deus. Eles passaram pelo período do isolamento por causa do Covid e eles estão restabelecidos. Louvado seja Deus. Se você está lutando contra esse vírus, Deus pode restabelecer você. Muitos já venceram, você vai vencer também, não? O Carlos, nosso reverendo Carlos, está pedindo oração por um casal, o Ricardo e a Rosana. Eles estão em tratamento por causa do Covid também. A Eunice Maciel pede pela nossa irmã Eliane, ela também está com Covid, e pela Ame, que caiu e também se machucou, não? A presbítera Magda pede oração pelos idosos. Vamos orar pelas pessoas que estão precisando da graça de Deus. Marília pede oração pelo seu irmão João Carlos, que está internado, aguardando para fazer uma cirurgia de coração, não? Nós também vamos orar pela família da Renata, do Renato, e pedir para que Deus esteja abençoando essa família, né? A Vanessa, o Renato e a filha Renata, eles perderam o Rafael, né? Domingo de manhã o Rafael participou do nosso culto na casa dele, mas hoje ele está no céu com o nosso Senhor. Mas a saudade fica e essas coisas machucam a gente. Vamos pedir para que Deus abençoe este casal, que Deus abençoe também a Renata, que é a irmã, para que eles sejam fortificados no poder e na graça de Deus. Vamos cantar. Maravilhosa é a graça do nosso Deus. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça
que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. É por causa dessa maravilhosa graça que nós podemos permanecer fiel. É por causa dessa maravilhosa graça, quando nós chegarmos frente a frente com o nosso Senhor, Ele vai estender a sua mão e dizer: venha meu filho, venha minha filha, entra para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Santíssimo Deus, gracioso Deus, bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos acolhe nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Muito obrigado porque o Senhor entende quando nós ficamos chateados porque o Senhor não nos responde. Muito obrigado porque o Senhor nos acolhe quando as nossas dúvidas são maiores do que a nossa fé. Muito obrigado porque o Senhor está presente conosco quando a nossa vontade é fugir. Muito obrigado porque o Senhor nos acolhe quando nós mais precisamos. Querido Deus, o Senhor escutou todos os nossos pedidos de oração e nós os levamos ao seu altar de graça como incenso para que suba até as suas mãos. Sustenta-nos, ó Deus. Nós estamos no seu altar pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos agradecer pela restauração da família da Ellen, do Norberto, dos filhos. Queremos interceder por aquelas pessoas que estão lutando contra o vírus. Queremos pedir que o Senhor livre a nossa humanidade dessa peste. Queremos pedir que o Senhor ilumine as pessoas que estão trabalhando na busca de remédios, de vacinas. Queremos interceder pelo nosso país, pelas pessoas que estão desempregadas, cuida delas. Queremos interceder pelas pessoas idosas que enfrentam tantas dificuldades por esses dias, que elas não percam o ânimo, não percam a fé, não percam a graça e fiquem fiéis, sabendo que o Senhor está por perto. Dá-nos uma semana guardada, protegida e abençoada pelo Senhor, que guardados, ó Deus, pela sua santa e poderosa mão, nós possamos viver debaixo dos seus cuidados e da sua graça, em nome de Jesus, amém. Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Nas mãos de Deus eu gozo plena paz. Vou sossegado até o fim. Bem sei, Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Nas mãos de Deus eu gozo plena paz. Vou sossegado até o fim. Bem sei, Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. E que a bênção de Deus Pai, gracioso, bondoso e poderoso, e que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
que as bênçãos do Espírito Santo, nosso eterno Consolador, desçam sobre o povo de Deus, aqui e espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que até nós nos encontrarmos de novo, Deus o Eterno lhe guarde na palma das suas mãos. Amém.